Boa tarde, bom domingo, espero que seja tudo bem com você. Não consegui estar gravando na parte da manhã, eu estava num lugar que estava muito barulho, então eu resolvi gravar somente quando eu chegasse em casa. Mas a gente não pode deixar, né, de ter o nosso momento de falar da palavra, de conhecer mais da palavra. Então, o tema que Deus colocou no meu coração para estar dividindo com vocês nessa tarde é: não temas. Quantas situações nos causam, vamos dizer assim, não só medo, mas até pânico às vezes. Porque às vezes a gente está passando por um momento de enfermidade, aí às vezes a gente acha que aquele momento não vai passar, que aquela dor não vai passar, que aquele procedimento que tem que ser feito não vão parar nunca, que a cura às vezes não vai chegar, que você vai morrer. Eu já passei várias vezes por essa sensação, por estar com alguma enfermidade e achar que era o fim. Talvez a gente também fica preocupado quando temos alguém sob a nossa responsabilidade, um filho, filha, né? E às vezes eles estão passando por momentos complicados e como pais, se fosse possível, a gente queria estar no lugar, passar a dor no lugar deles, mas tem situações que a pessoa tem que viver aquilo, tem que passar, é amadurecimento. Mas a gente fica preocupado, a gente quer ter o controle de tudo. E na verdade nós não temos o controle de nada. Às vezes nos causa temor a questão do futuro, o que vai ser do meu futuro, a minha empresa não está indo bem, onde eu estou no meu trabalho não está indo bem, como que vai ser, ou eu estou sem emprego, o que vai ser do meu futuro. A gente se preocupa muito com o futuro, a gente se preocupa com o que vai ser da nossa família, né? Principalmente quem tem responsabilidades assim dentro de casa, com a família, é difícil, você se preocupa com o futuro. Como não nos preocupar, como não temer diante de tantas coisas que têm acontecido? A violência que tem sido gritante e a gente fica preocupado, vai sair, será que a gente volta? Será que o meu filho vai para a escola, que ele volta bem, de tantas crianças sumindo? Aí, do nada, somem, vão comprar um doce na padaria, aparece morta, vai fazer algo perto de casa e não volta mais. Aí, quando fica sabendo, foi abusada, foi morta. Então, assim, situações que nos causam pânico, nos causam medo. E nessa tarde, nesse domingo, Deus fala para você: não temas. Essa situação que você está vivendo, você não vai morrer. Por mais que pareça que você não vá superar, que as coisas não vão melhorar, mas não temas, porque vai melhorar. Continue, como Deus tem falado conosco essa semana, para a gente não parar, para a gente não deixar os nossos projetos por conta da situação que a gente está vivendo, para a gente não deixar de sonhar por conta das dificuldades, né, que a gente tem visto no mundo. Aí falar assim: nem vou sonhar mais porque tá tão difícil viver nesse mundo hoje, tanta violência, tanta coisa contrária, que não dá vontade nem de investir em nada. Vou investir em sonho, vou sonhar, vou ter expectativas do quê? Então, mas Deus está falando para nós nessa manhã para a gente não temer. E eu quero compartilhar com vocês uma passagem que está em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 14, do verso 26 ao 33, que fala de uma situação em que os discípulos se sentiram assim com medo. E aí Deus vai falar conosco através desse texto. Diz assim, a partir do verso 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para outro lado, enquanto ele despedia as multidões.
E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me! Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. O que a gente aprende nessa situação aqui, relatada nesses versículos, nessa passagem bíblica? Que Jesus foi para um lado e os discípulos foram para o barco do outro lado. E, de repente, veio a tempestade, como nós estamos vivendo hoje. Tempos difíceis, tempestades, tempos em que a gente pensa, poxa, eles ficaram naquele barco, pensa, o vento contrário ali, aquelas ondas gigantes, e eles acharam, a gente vai morrer, Jesus deixou a gente aqui sozinho para morrer. E Jesus aparece, só que eles pensam o quê? Que é um fantasma, imagina, Jesus não aparece andando por sobre as águas. Imagina a situação, se você se colocar no lugar. Jesus andando por sobre as águas, mas Pedro falou assim, se for o Senhor mesmo, que eu possa ir com o Senhor, que eu possa ir até o Senhor. E, olha que interessante, Pedro andou sobre as águas. Enquanto ele olhava para Jesus, ele andou sobre as águas. Quando ele começou a olhar ao redor, ver a posição do vento, ver aquelas ondas, ele afundou. E aí Jesus salva ele e fala para ele: por que você teve pouca fé? Por que você duvidou? Por que você duvidou? Se Jesus estava ali, por que ele duvidou? Por que ele achou que ele ia morrer ali afogado? Então, o que o Senhor fala para nós? Que nessa situação que a gente está vivendo, que talvez você esteja passando, eu também estou passando por várias situações complicadas, mas eu coloquei dentro de mim que eu tenho que perseverar, que eu tenho que caminhar, não posso perder o foco. Então, enquanto Pedro caminha, vamos ser como Pedro, caminhar confiante, olhando para o alvo. Olhando, não olha para a circunstância, olha para o seu alvo, para o seu objetivo. Não, vai passar esse momento aqui. Lá na frente vai ter uma porta aberta, lá na frente vai vir o resultado do que eu estou semeando, vai vir o retorno do meu investimento, as portas vão se abrir de emprego para mim, os clientes vão voltar, a gente está passando por um momento difícil, mas os clientes vão voltar. Eu não vou desistir, eu vou continuar com a porta aberta, eu vou continuar fazendo a minha parte, eu vou continuar trabalhando, eu vou continuar estudando, eu vou continuar me especializando, eu vou continuar orando pela minha família, eu vou continuar orando pelos meus filhos, eu vou continuar buscando a Deus, eu não vou desistir mesmo diante das dificuldades, eu vou continuar crendo que com Ele eu vou conseguir vencer, que sozinha eu não posso vencer, mas se Ele estiver comigo eu vou vencer. Porque foi o que aconteceu aqui. Jesus estava no barco. Se Jesus chegou ali, ele tinha que ficar em paz. Pedro tinha que ficar em paz que Jesus estava ali. Ele tinha certeza que era Jesus, que não era um fantasma. Então, tenha certeza, essa situação que você está vivendo não é para te matar, não é para te envergonhar, mas é para te fortalecer, para te fazer crescer, é para te fazer avançar. Porque pra gente avançar, a gente tem que estar, como fala, com o casco duro, né? Pra gente poder suportar, conforme a gente vai mudando de nível, mais coisas a gente vai ter que aprender, mais coisas a gente vai ter que superar, porque sempre assim, é uma escada, sempre tem um degrau a mais, sempre vai ter algo que você não aprendeu, algo que você precisa aprender, sempre vai ter algo que você precisa melhorar,
que nós não estamos perfeitos aqui na Terra. A gente vai estar, todo dia é uma oportunidade de a gente melhorar, de a gente fazer diferente, de a gente mudar de atitude, de a gente tomar novas decisões, certo? Então, o Senhor está falando para você nessa tarde, não temas, confie, não perca o foco, continue caminhando em fé, continue caminhando, continue investindo, continue crendo que essa situação vai cessar assim como cessou na vida desses discípulos. Aquela tempestade cessou, veio a calmaria. Então, não temas porque a calmaria vai chegar. Ela vai chegar. Ela vai chegar, porque na nossa vida a gente não vai ficar, não vai ser só flores, como também não vai ser só espinhos. Não vai ser só dor, como também não vai ser só sorrisos. Então, a nossa vida é cheia de momentos, né? Momentos de paz, momentos de alegria, momentos de angústia. Faz parte, mas é como a gente lida com isso. A gente vai paralisar por conta do que está acontecendo? A gente vai deixar de sonhar? A gente vai deixar de viver por conta do que está acontecendo? Por causa de a gente estar vivendo um momento ruim? Então, a gente agora vai perder todas as expectativas, toda a esperança? A gente não vai mais querer fazer mais nada? Não temos que parar. Nós temos que continuar. Nós temos que avançar. Como Deus tem falado conosco essa semana toda, para a gente não temer, para a gente tirar os projetos que tá engavetado, para a gente viver algo novo, fazer diferente, para a gente ter nova postura, para a gente ser adaptável às situações, saber, né, quando tá na escassez, ser grato, quando tá também na abundância, ser grato da mesma forma. Então, que você não venha temer. Que você não venha temer. Então, se essa mensagem falou com você, compartilhe com outros. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações. E aí você vai estar recebendo todo dia, esse já é acho que o 6º vídeo, o 7º vídeo. Todo dia você vai estar recebendo uma palavra aí de fé, de encorajamento, de esperança, porque a gente está precisando disso. Esperança, está precisando disso, de fé nesses tempos, tá? Então tenha um ótimo, um abençoado domingo para você e até amanhã.